Regra de 3 composta, lista 1. Então aqui temos alguns exercícios de regra de 3 composta. Ela é similar à regra de 3 simples, só muda algumas particularidades, né? Então, ó, primeiro passo, né? Identificar as grandezas. Vejamos nessa questão. Santa Casa, São Paulo. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Então, quem seriam as grandezas do meu problema, né? No caso, as grandezas geralmente vêm ao lado aqui dos números, né? Então, sabe-se que 4 máquinas, então uma das grandezas é máquina, né? Então, eu vou colocar M aqui representando a grandeza máquina. 4 máquinas operando, né, ó, grandeza máquina, operando 4 horas por dia. Então, horas por dia, vou colocar como H/D, também é outra grandeza, certo? Então, ó, 4, vou colocar abaixo de M de máquina. Horas por dia, 4 também, né? Aqui, ó, 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias. Então, dias também é uma grandeza. Então, vou colocar D de dias e o 4 abaixo de D. É sempre grandeza abaixo da sua respectiva grandeza. Você coloca o valor embaixo, tá? E ainda ele diz, ó, produzem 4 toneladas de certo produto. Então, tonelada também é grandeza, né? Então, vou colocar T de tonelada. Então, são 4 toneladas. Então, tá aí a representação. 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Montado esse esquema, agora os números a gente vai colocar abaixo dos seus respectivos valores, né? Ó, quantas toneladas do mesmo produto, ou seja, ele quer saber quantas toneladas. Então, se ele não sabe, você vai dizer que é X. Então, X vem abaixo de T de tonelada. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas? Então, ó, o 6 vem abaixo de M de máquina, certo? Daquele tipo, operando 6 horas por dia, ou seja, 6 abaixo de HD, que é horas por dia, durante 6 dias, ou seja, 6 também abaixo de D de dias, certo? Coincidiu que esses valores fossem iguais, mas poderiam ser diferentes, por isso que é importante verificar onde coloca a posição de cada número. Feito isso, você vai estabelecer um sentido com uma seta, né? Eu coloco uma seta, né? E tem vários métodos, tá? Para cima ou para baixo, vou colocar para baixo. Naquela grandeza que tem X, né? Ó, então tem máquinas, horas por dia, dias e toneladas. O X está na grandeza toneladas, então eu vou colocar uma seta aqui na grandeza toneladas. E agora a gente vai ter que, antes de resolver, verificar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que a gente faz isso? A gente vai avaliar uma grandeza por vez. Então, ó, a gente vai fazer a análise da grandeza máquinas e toneladas, depois horas por dia e tonelada, depois, né, dias e toneladas, certo? Então você vai fazer o julgamento de duas em duas, tá? Toda vez que for diretamente proporcional, você coloca o sentido da seta para baixo. Se for inverso, coloca para cima, tá certo? Então vamos lá. Quantidade de dias e toneladas. Como é que a gente faz a pergunta? Ó, o que está acontecendo com a quantidade de dias? Está passando de 4 para 6, ou seja, está aumentando, né? Eram 4 dias, está passando para 6. Significa o quê? Se eu tenho mais dias para produzir um certo produto, eu vou produzir mais toneladas desse produto ou menos toneladas? Obviamente eu vou produzir mais toneladas, né? Mais dias para produzir, mais toneladas eu vou produzir. Então, ó, o aumento dessa grandeza provoca o aumento dessa também, certo? Quando o aumento de uma ocasiona o aumento da outra, ou a redução de uma ocasiona a redução da outra, ou seja, são iguais, né? Tipo, se aumenta aqui também. Se diminui aqui também. Então, elas são diretamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais. Então, a gente vai colocar a setinha com o mesmo sentido, para baixo, para dizer que elas são diretamente proporcionais.
Esquece a grandeza dias agora. Vamos analisar só horas por dia e toneladas. O que está acontecendo com as horas por dia? Está passando de 4 para 6 horas por dia. Ou seja, aquela carga de horário de trabalho está aumentando de 4 horas diárias para 6 horas diárias. Ou seja, eles vão trabalhar mais vezes por dia. Então, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, a tendência é que eu produza mais toneladas ou que eu reduza? A tendência é que eu produza, né? Mais horas por dia, mais toneladas produzidas. Ou seja, o aumento dessa gera o aumento dessa. Então, também são diretamente proporcionais. Então, vou colocar a setinha no mesmo sentido. Agora, a quantidade de máquinas, né? Eu vou ter mais máquinas ou menos máquinas? Perceba que está passando de 4 máquinas para 6 máquinas, ou seja, estou aumentando a quantidade de máquinas. Se eu aumento a quantidade de máquinas para trabalhar, para fazer um determinado produto, eu vou aumentar a quantidade de toneladas ou diminuir? A tendência é que eu aumente, né? Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou produzir mais, né? Então, ó, mais máquinas, mais toneladas produzidas. Então, também é diretamente proporcional. Então, nesse exemplo aqui, todas são diretamente proporcionais. Então, você não faz alteração nenhuma, certo? No próximo exemplo, a gente trabalha a inversa. Então, ó, como está todas diretamente proporcionais, né, o que você vai fazer? Você pega essa daqui que tem x, ó, e faz uma fração, 4 sobre x. E isola no primeiro membro, ela fica sozinha, 4x igual. O resto vai ficar tudo aqui, tá? Como elas são com o mesmo sentido dessa seta, eu vou colocar as frações, ó, todas iguais aqui, multiplicando, né? Ó. Máquinas, 4 sobre 6, vezes horas por dia, 4 sobre 6, você sempre multiplica, tá? Vezes, novamente, dias, 4 sobre 6. Se uma das setas tivesse sentido oposto, tipo fosse inversamente proporcional, a gente chama de inversamente proporcional, aí, ao invés de colocar, por exemplo, se essa aqui fosse inversa, né? O sentido da seta fosse o contrário, para cima. Em vez de colocar 4 sobre 6 aqui, você colocaria o inverso, né? Colocaria 6 sobre 4. Quem está embaixo ia para cima, quem está em cima ia para baixo. Que é o que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, ó, veja bem. 4 sobre x, a gente repete, tá? E vamos multiplicar, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, né? Aí você calcula, né? 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 21. Então dá 216. Certo? Multiplica meio pelos extremos, né? Ó, 64 vezes x, 64x. Igual 216 vezes 4. Então, ó, 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então dá 8, 64. Então, ó, 64 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 864 dividido por 64. X é igual a... Então, a gente vai dividir aqui 864 por 64. 8 não dá, pega 86. Só dá por 1, né? Porque se eu dobrar aqui vai dar 128, né? Já passe muito. Então, ó, 1 vezes 64, 64. 86 menos 64 dá 22, não é isso? Não dá para dividir 22. O que a gente faz? Vai baixar o 4, né? Então, 224 por 64. Então, ó, 64. Um bom número aqui é 3, né? 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Dá 192. Se eu testar por 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Ó, por 4 passa, tá vendo? Então aqui é por 3. Já dá para ver que é a letra D, né? Então aqui vai ser 3. 3 vezes 64, 192. 224 menos 192 vai dar 32, né? Não dá mais para dividir 32, coloco o zero e boto vírgula.
320 por 64 dá 5, né? Porque 64 vezes 5 dá 320 certinho, ó. Então, o resto aqui é 0. Então, dá 13,5. Então, vou ter 13,5 toneladas, né? E a resposta correta é a letra D.